Oi, gente, tudo bem? Vamos continuar a nossa aula, né? Eu tive um pequeno problema técnico no final da última aula. Queria fazer uma aula maior, o computador deu um problema, interrompeu. Então eu vou começar essa aula 2, tá? Do ponto onde paramos na aula um. Vira duas aulas, né? Mas é uma continuação. Bom, então o que eu estava dizendo é que a luta contra a epidemia da AIDS, ela foi muito importante, tá, gente? Para que o movimento LGBT, sobretudo no início homens gays, né, o movimento gay, ele se organizasse em torno de direitos, dignidade, acesso aos tratamentos na rede pública, é, redução do preconceito, né? No Brasil, em vários outros países, mas no Brasil foi um momento muito importante para o movimento, mas também um momento muito difícil, tá? Porque várias lideranças ali do movimento LGBT no Brasil, nos anos 70, por exemplo, né, durante a ditadura militar, nós tivemos um movimento importante, criativo, organizado, público, né? Existiam jornais. Um dos jornais mais famosos era o Lampião da Esquina, um jornal muito interessante, vocês conseguem encontrar aí edições dele no Google, né? Muitas dessas pessoas dos anos 70 e 80 acabaram falecendo nesse primeiro momento aí da epidemia, né? Então foi um momento que um movimento teve uma dificuldade de se reorganizar, se repensar, mas ao mesmo tempo, a partir da pauta da saúde, ele se fortaleceu com o passar do tempo. E aí, aí a gente entra no século XXI com uma série de conquistas importantes, né, para o movimento LGBT, a legalização do casamento homoafetivo, né, um aumento da representação das pessoas na mídia, um aumento da representação dessas pessoas na política, né? Na mídia muita coisa mudou nos últimos 20, 30 anos, né, gente? Imagine quando eu era menino e assistia muita televisão, né? Muitos de vocês devem lembrar. Os personagens gays que existiam na TV eram todos personagens de programas de comédia e que eram o tempo inteiro ridicularizados pela sua orientação sexual, né? Sei lá, pensando em vários da minha infância aí, né? Então, com o tempo, a mídia amadureceu, a mídia sofreu pressões de movimentos e de pessoas na sociedade, o Estado brasileiro amadureceu e a população LGBT começa a aparecer mais na mídia e ao mesmo tempo começa também a ser representada de uma forma mais complexa, madura, com mais respeito, né, na mídia. No campo político a mesma coisa, né? Hoje a gente tem mais políticos, né, deputados, vereadores, prefeitos, enfim, né, governadores, que são assumidamente LGBT e isso é muito bom, né, para o desenvolvimento aí da diversidade. Esse é um ponto importante para a gente pensar, tá? Há uma evolução aí no processo de inclusão. Bom, vamos fazer um breve momento então conceitual, tá? Se você já está acostumado, acostumada com todos esses termos, passa aí uns 5 minutinhos, tá bom, gente? Mas às vezes tem algumas pessoas que estão estudando conosco e que podem não ter intimidade com algum desses termos, né? Então, é muito interessante que a discussão começa até pelo nome ou pelo alfabeto aí, que eu botei entre parênteses, entre aspas, né? Pelo alfabeto LGBT. Porque você tem no edital, por exemplo, LGBTQIAPN+. Mas tem gente que fala movimento LGBT, movimento LGBTQ, né? Então, essa mudança de letras, essa variação aí do nome do movimento, né, ou desta comunidade, é uma variação que demonstra que a sexualidade humana é muito diversa e que as discussões sobre essa sexualidade e essas condições de gênero são muito ativas hoje em dia. Então, vão se trazendo mais letras para o movimento, tá? Porque essas novas letras representam condições de sexualidade, gênero,
que sempre existiram, mas que até então nós não estávamos discutindo. Então traz uma letra nova para dizer, olha, a gente também está querendo pensar nessa questão. Tá? Mas numa prova, numa redação, né, numa questão na vida cotidiana, se você disser LGBT, né, também não vejo erro nenhum nisso, porque ninguém é obrigado a tentar memorizar tantas letras assim. Né? Essas mudanças nas letras deste alfabeto, né, só refletem a situação dos debates. Debate-se mais sobre vários assuntos hoje em dia. Surgem novas letras para tentar explicar determinadas condições, orientações sexuais, né? E aí se coloca uma letrinha a mais. Né? Nos Estados Unidos, por exemplo, né, nos países europeus, é muito comum, além de LGBT, né, usar a expressão queer, o movimento queer. Né? Porque queer, vamos começar então dos 5, né? Vou começar do meio. Porque queer é exatamente aquele que não é o que a sociedade considera normal. Então é aquele que é excluído, que sofre preconceito, que a sociedade não concorda, etc. Ganhou o apelido de um inglês mais antigo, né, de uma língua inglesa mais antiga, antigamente de queer. Né? Então eu acho interessante esse nome porque é um nome guarda-chuva. Ali embaixo cabe todo mundo, cabem os gays, cabem as mulheres transexuais, os homens trans, cabem pessoas intersexuais, cabem pessoas não binárias, todo mundo é queer. Né? Então, inicialmente, queer era um termo pejorativo, tá? Que fazia referência a uma certa a um certo estranhamento, a uma esquisitice, sabe? Uma esquisitice, entre parênteses, claro, entre aspas, né? Uma esquisitice sexual, uma anormalidade. Então, por exemplo, nos documentos relacionados à prisão do Oscar Wilde, um escritor inglês muito importante ali no final do século XIX, começo do século XX, né, que era um homem gay, você tem várias vezes a menção à palavra queer, né, porque o Oscar Wilde não era um homem considerado normal do ponto de vista do seu sexo, da sua sexualidade, da sua orientação sexual e também da sua aparência. Ele era considerado anormal por aquela sociedade e sofreu punições por isso. Né? Só que esta palavra, tantas vezes usada para machucar, para excluir, foi uma palavra que foi ressignificada pela comunidade queer. Né? E aí hoje é uma palavra que serve de guarda-chuva. Né? No Brasil não se usa tanto, tá? Mas nos países de língua inglesa é bastante comum que você utilize queer meio que como sinônimo do movimento LGBT. Né? Então a gente tem o L, né? as mulheres lésbicas, né? Os homens gays, né? Estamos indo aí. Apesar de que historicamente a palavra gay é bastante ampla também, né? Então era comum antigamente chamar todo mundo de gay, né? Homens, mulheres, enfim, né? Mas hoje em dia a gente tem um termo mais próximo dos homens, né? Tem um parêntese, deixa eu fazer um pequeno parêntese. Em muitos documentos do Ministério da Saúde, você tem, além da expressão gay, você tem uma outra expressão muito interessante, que é a expressão documentos relacionados à prevenção de ISTs, DSTs, etc. Tá, gente? Você tem a expressão homens que fazem sexo com outros homens. Né? Então é uma expressão interessante porque é uma expressão que demonstra o quê? São homens que oficialmente, publicamente, socialmente, não se consideram gays. Não se assumem ou não se assumem para si mesmos ou de fato não consideram que a sua sexualidade seja homossexual. Né? Mas no campo das políticas públicas você precisa considerar estes homens também, independente se eles acreditam que são gays ou não. Né? Então surge essa expressão como uma expressão meio neutra, tá? Que no contexto brasileiro demonstra um grupo social, muitos homens, que de fato têm muitas vezes uma vida sexual clandestina com outros homens,
né? Mas publicamente, ou enfim, né, socialmente e tal, não se consideram gays. Ou dentro da sua cabeça mesmo, não se consideram gays, né? Então, estou fazendo esse parênteses para a gente pensar que que muitas vezes o Estado, numa política pública, ele precisa criar nomenclaturas para conseguir alcançar alguns grupos que não, às vezes não se encaixam em nenhuma nomenclatura, né? Então isso é um ponto importante aí para a gente pensar. Bom, aí tem a pessoa que é bissexual, né? Que ela tem atração emocional, atração afetiva, atração sexual por mais de um gênero, mais de uma expressão de gênero, né? Por exemplo, um homem que se sente atraído por outros homens, outras mulheres, né? Existe um mito comum, um preconceito comum na sexualidade de que alguém que seja bissexual seria alguém obrigado a ter atração igual o tempo inteiro pelos dois gêneros, né? Então você tem muitas pessoas que são bissexuais que nunca tiveram, por exemplo, uma experiência afetiva e sexual com pessoas do mesmo gênero e sexo. Mas isso não tira delas a sua experiência, porque a gente está dizendo que a bissexualidade então é uma forma de atração, não deriva da experiência, né? Então isso é um ponto interessante, porque tem memes, né? Tem brincadeiras muito sobre isso, né? De pessoas, né, que, como assim você é bi se você está namorando aí há 2 anos com uma mulher, né? Como assim você é bi se você nunca ficou com um homem, né? Então, quando a gente está falando, uma coisa é o campo da experiência, outra coisa é o campo da atração, tá bom? Você tem as pessoas transgêneras, né, que é um termo guarda-chuva também, né? O que é um termo guarda-chuva? É um termo que você encaixa várias categorias de pessoas, vários grupos de pessoas neste termo, né? Cuja identidade de gênero difere desse sexo do nascimento, né? Não está relacionado à orientação sexual. Isso também é uma coisa que muita gente que não está acostumada com essa discussão tem dificuldade de entender, né? Então você pode ter um homem cis que é heterossexual, tá? E tem interesse, atração afetiva e sexual por mulheres, cis ou trans. Vai lá, né? Esse homem decide transicionar de gênero, né? E passa a ser uma mulher trans. Sendo uma mulher trans, essa pessoa, né? Esta mulher agora pode continuar, né? Se é a atração dessa pessoa, se é a orientação dela, se atraindo, se sentindo atraída por mulheres, né? Ela não é obrigada a trocar. Então isso é um processo muito interessante também e que muita gente que desconhece essa discussão, tá, gente? Parte também de brincadeirinhas, memes que são bastante problemáticos, né? Então você tem as pessoas que são transgêneras. Essas pessoas, elas estão muito interessadas em fazer na sociedade o papel do gênero com a qual elas se reconhecem, tá? Então eu lembro muito, por exemplo, da figura da Laerte. A Laerte era um cartunista durante muitos anos, né? E um dia este homem, naquela época, decide transicionar, né? Mas eu estou dizendo da Laerte, gente, porque há pouco tempo atrás eu vi uma entrevista dela muito interessante, em que ela falava da sua falta de interesse em fazer uma cirurgia, por exemplo, de redesignação sexual. Então a Laerte se torna, então, na sua transição, uma mulher trans, uma mulher publicamente uma mulher na sociedade, roupas, comportamentos, etc. Mas não há um interesse numa alteração do corpo, tá? Você tem também, e muitas vezes vem dentro desse guarda-chuva transgênero, tá? Pessoas que muita gente chama de transexual, né? E aí, no debate comum, essa palavra transexualidade costuma fazer referência a pessoas que são transgênero, né? Mas que também têm o interesse de alterar o seu corpo. Por exemplo,
na transição homem-mulher, de colocar silicone, de fazer o tratamento hormonal, ou em muitos casos de fazer a cirurgia de redesignação sexual. Tá? Mas não é uma unanimidade nesse universo. Tá bom? Existe uma condição para muitas pessoas, que não é para todas também, mas que há um debate, em que muitas dessas pessoas que são transgêneras, e mesmo pessoas transexuais também dentro desse guarda-chuva, né, são pessoas que sofrem de disforia. Né? Algumas, não são todas. Né? O que seria essa disforia? É um sofrimento psíquico relacionado à presença de órgãos sexuais ou características físicas do gênero com a qual a pessoa não se identifica mais. Essa disforia, ela pode causar um grande sofrimento psíquico para essa pessoa. Né? Muitas vezes, então, ela parte para esse processo de transição a partir do sofrimento, da disforia e do desejo de reduzir esse sentimento disfórico. Tá? Por exemplo, a pessoa vai procurar em algum momento, né, uma cirurgia de redesignação sexual, a pessoa vai fazer um tratamento hormonal, a pessoa faz um tratamento a laser para eliminar os pelos da sua barba, que ainda ficaram. Né? Tudo isso representa, tá, gente, dentro desses dois grupos que se misturam, transexuais e transgêneros, né, processos relacionados à transição. Bom, como a gente já falou no início, as pessoas intersexuais, né, que do ponto de vista reprodutivo, biológico, não se encaixam muito bem nas definições de masculino e feminino. Tá? Tem uma questão que é muito interessante sobre as pessoas intersexuais e um pouco urgente também, que é o fato de que quando nascem alguns bebês intersexuais, tanto pais quanto os médicos são tomados por uma grande angústia, porque o bebê muitas vezes pode apresentar características ou mesmo genitália, né, de dois sexos diferentes. Às vezes uma estrutura de útero, ovário, etc., mas ao mesmo tempo apresentar um pênis. Né? E aí há um desejo, e aí você tem um debate interessante sobre isso, né, dos pais e dos médicos, de que esse bebê seja operado para resolver esse problema imediatamente. E lá na frente, na adolescência, na puberdade ou no final da infância, esta criança percebe que o seu sexo e o seu gênero que lhe foram dados não eram o que ele gostaria de viver, é algo que lhe causa sofrimento. Né? Então hoje tem um debate muito tímido ainda, mas muito curioso, interessante, tá, gente? Instigante, sobre como lidar com essas crianças que são intersexo. Deixa crescer um pouco, ver como ela vai se comportar, qual é o caminho no mundo do gênero e do sexo que ela vai tomar, para adiante, se for o caso e ela tiver o desejo, partir por uma intervenção cirúrgica, por exemplo. Tá? Então isso é um processo interessante também para a gente pensar, né, gente? São todos temas, gente, muito novos. São pessoas que sempre existiram, tá? Na história da humanidade. Só que elas não tinham espaço para se expressar, para ser felizes, para viver, e a sociedade ignorava a sua condição, ou a sociedade também não tinha ferramenta suficiente para tentar entender. Né? Então, você tem um boom de condições de gênero, condições de orientação sexual, etc., que são todas condições, para muita gente, são todas discussões muito novas. Né? Você tem as pessoas que são assexuais, né? Não sentem uma atração romântica, né? Ou não tem atração sexual, mas tem atração romântica. Né? As pessoas que são pansexuais, né? É um termo que às vezes se mistura um pouco com a ideia de bissexualidade também, tá? Mas no caso dos bissexuais, há ainda uma atração que pode ser considerada como binária, né? Ou seja, alguém que se atrai por homens e mulheres do ponto de vista das concepções de gênero do que seja um homem ou mulher. No caso das pansexuais, essa fronteira
fronteira do desejo, da atração é muito mais ampla, né? Poderia se sentir atraída por uma pessoa que tem uma aparência mais andrógena, poderia se sentir atraída por uma pessoa que seja não binária, né? As pessoas não binárias, então, são essas pessoas que, do ponto de vista do sexo e do gênero, não querem assumir uma posição nessa dicotomia macho-fêmea, homem-mulher, né? Nesse binarismo, e muitas dessas pessoas decidem viver nessa fronteira, né? Do gênero e do sexo. E aí isso vai incluir uma série de escolhas que essa pessoa vai fazer sobre a sua aparência pessoal, as suas relações afetivas, né? Comentei alguns minutos atrás que algumas pessoas não binárias têm uma aparência, uma expressão de gênero mais andrógena, mas não são todas também, né? Então isso também é uma possibilidade. E esse sinalzinho de mais, né, gente, no final, é a ideia de que você tem outros grupos que aos poucos vão sendo debatidos, né? E aos poucos essas discussões, esses grupos vão sendo agregados nesse grande balaio, nesse grande guarda-chuva que é o movimento LGBT. Tá? Gente, um tema que também é muito importante nesse debate aí sobre a diversidade e a inclusão aí de sexo, gênero, né, sexualidade, é a teoria queer. Tá? Ela é extremamente interessante, atual, complexa. Não teríamos tempo de falar de tudo aqui, né? Mas eu queria fazer com vocês um breve panorama do que seja a teoria queer. E aí vocês nem precisam saber nome de autor, autora, né? Mas o fato de que a teoria queer ela trouxe algumas discussões muito importantes para a gente hoje, inclusive para a área de políticas públicas e a ação do Estado em relação a esta população especificamente, a população queer, né? Então a teoria queer ela surge aí há uns 40 anos atrás, né? Uma série de autores e autoras, né? Todas norte-americanas, inglesas, algumas europeias, né? Depois ela vem chegando no Brasil também. Dessas autoras, provavelmente a mais importante é a Judith Butler, né? Que já esteve no Brasil, inclusive. E ela tem na sua obra, também não vou ficar falando o nome de obra, né? Mas em todos os seus livros, né, você pode dar uma googlada, procurar algumas entrevistas dela no Google, no YouTube, tem muita coisa legal para assistir, ela fala muito bem, ela transmite muito bem suas ideias. Mas eu coloquei aqui alguns temas que aparecem no pensamento dela, que são temas muito úteis para você refletir e chegar nessa prova, pensando melhor nas questões de diversidade de gênero e de sexo, de sexualidade, né? A primeira coisa que a Judith Butler propõe é a ideia de que nós estamos fazendo gênero o tempo inteiro, né? O que isso significa? Que eu sou um homem cis, nasci com o corpo masculino, a genitália, tenho características masculinas, mas quando eu em casa faço alguma coisa, quando eu visto uma roupa, quando eu trabalho, quando eu me comporto de determinada forma, como eu falo alguma palavra, eu estou reforçando este meu gênero social. Eu posso, por exemplo, e isso me custaria numa sociedade que ainda é muito preconceituosa, eu posso quebrar também essa performance de gênero, né? Mas quebrar essa performance de gênero só iria mostrar para mim também, de alguma forma, como a sociedade entende essas questões e pode punir quem foge dessa normatividade. Por exemplo, eu trabalho numa instituição escolar e eu vou dar aulas com uma roupa que espera-se que seja uma roupa de homem. Imagine você então que um dia eu decida ir vestido de mulher, né? Nem vou falar sobre identidade de gênero, não. Eu só decidi vestir, por exemplo, uma saia. No nosso contexto cultural, geralmente saias
são para as mulheres. Quais seriam as reações das pessoas, né, dentro daquele ambiente e tudo mais? Então eu estaria quebrando a performance diária de gênero que eu sempre faço, que é, por exemplo, usar calças. Então, para ela, esse fazer gênero é quando as pessoas vão repetindo as suas ações sempre, e essas ações têm a ver com as expectativas sociais, o que se espera de homens e mulheres, os meninos lá brincando de carrinho, as meninas brincando de bonecas, né? Esse fazer gênero é um reforço social desses papéis. Nós podemos escolher em maior ou menor medida, né? Desde que a gente tenha alguma consciência disso, não é todo mundo que tem, a gente pode escolher reforçar esses papéis ou desmanchar e criticar um pouco esses papéis sociais. Então o que a Judith Butler está dizendo em poucas palavras é assim, olha, a gente nasce com o nosso corpo, que vai definir um sexo, né? A gente é educado dentro da perspectiva do que se espera de alguém que tem esse corpo, que se espera de um menino, de uma menina, por exemplo, e a gente passa a repetir, né, essas expectativas, esses comportamentos de homens e mulheres, inconscientemente. Tá? Hoje, por exemplo, eu tive que separar uma briga entre dois meninos numa sala de aula. Separei. Falei, não, que isso. Mas eu estou refletindo aqui com vocês agora que esta briga, em 15 anos de docência, eu nunca vi meninas brigando dessa forma na sala de aula. Mas dois meninos brigando dessa forma eu já vi bastante. Se a Judith Butler pudesse olhar para essa situação, talvez ela dissesse, esses meninos estão brigando, mas eles também estão inconscientemente fazendo gênero. Eles estão na briga, na violência, reforçando seus papéis de homem, porque a sociedade espera isso deles, né? Que eles sejam, por exemplo, violentos, corajosos, que eles não aceitem uma provocação, né? Então esse é um processo muito interessante, tá, gente? Que é um debate, né, que pode ser feito, é um debate muito subversivo do ponto de vista ontológico, né, do ponto de vista do ser, da essência das pessoas, a gente pensar que o que a gente é não é necessariamente dado a nós, não brota da natureza, mas que é também um processo social, que a sociedade me dá papéis de gênero e outros papéis também. E eu escolho, consciente ou inconscientemente, repetir e reforçar esses papéis, ou eu escolho descartar esses papéis e vou procurar outros para mim, né? Um outro tema que é muito interessante, né, é que todo esse debate da teoria queer, em particular da Judith Butler, né, é um debate que desestabiliza essa binaridade de gênero. Ou seja, quando você começa a pensar muito, refletir muito sobre o fato de que homens e mulheres estão o tempo inteiro reforçando seus papéis e que esses papéis podem ser repensados, ressignificados, melhorados, etc., você está pensando numa fluidez maior de viver a vida, do ponto de vista do gênero e do sexo. Né? Então, são teorias muito interessantes, mas são teorias que trazem para quem acredita no pecado, quem acredita na normatividade, são teorias bastante perigosas. Né? Você imaginar que você como homem ou você como mulher vive a vida que vive, mas poderia viver uma vida diferente do ponto de vista do seu gênero. Será que dá para ser um homem mais sensível? Né? Por que será que os homens são tão brutos em muitas coisas? Por exemplo, vou ficar conjecturando não, vamos falar de dados. As taxas de suicídio entre homens são muito maiores do que as taxas de suicídio entre as mulheres. Homens e mulheres têm muitos problemas na vida, têm questões de saúde mental, etc. Mas os homens se matam mais. Será, isso é uma pergunta retórica, será que essa taxa de suicídio maior entre homens não tem uma relação
com a dificuldade dos homens no plano dos sentimentos, da elaboração dos sentimentos, do diálogo, da conversa, de apresentar-se como alguém que às vezes está frágil. Então, quando a Judith Butler fala que a gente está fazendo gênero, ela tá querendo questionar esse tipo de comportamento. Ora, alguns comportamentos que nós homens aprendemos da sociedade não são comportamentos que fazem bem nem para nós homens, nem para as pessoas que nos cercam, homens e mulheres. Né? Então é um convite a pensar nas origens sociais do nosso comportamento. Gente, isso é muito interessante. Né? Ela traz um debate sobre interseccionalidade também. Não é ela que cria, não é ela que está no início do debate sobre interseccionalidade. Já falamos muito nas aulas passadas, em outros cursos, né, sobre interseccionalidade. Quem está chegando aqui agora, interseccionalidade é o fato de que as desigualdades atuam muitas vezes em conjunto. Então, uma pessoa ela pode sofrer uma desvantagem na vida por ser pobre, de uma série de dificuldades e tal, mas se ela é pobre e negra, então você tem duas características que a prejudicam no contexto da sociedade racista, sociedade, enfim, né, elitista, classista. Né? E essas desigualdades não atuam separadas, elas podem se somar. Então, no campo da sexualidade e do gênero, o debate sobre interseccionalidade é muito interessante, porque ela vai dizer que essas opressões, essas desigualdades, elas vão afetar também o mundo da sexualidade e do gênero. Por exemplo, né, não há desigualdade isolada. Né? Por exemplo, o que é ser um gay, um homem gay branco no Brasil, da classe média, por exemplo, e o que é ser um homem gay negro das classes mais baixas, por exemplo? São experiências completamente diferentes no campo da sexualidade, da vivência da sexualidade, tanto da vivência privada quanto da vivência pública da sexualidade. Né? Então o que ela vai dizer é que a gente precisa pensar sobre gênero, sexualidade, inclusão, diversidade, mas não dá para desconsiderar outros problemas que também afetam isso. Né? Então esse é um ponto muito interessante, né, gente, para a gente pensar. Né? E é claro que essa teoria e outras teorias que debatem gênero e sexualidade podem contribuir muito para as políticas públicas. Né? Você pensar na atuação do sistema de saúde para as pessoas LGBT. Como é que está? Como é que vai? O que pode melhorar? Né? Do sistema educacional. Como é que as pessoas LGBT vivem o sistema educacional? Eu, em 15 anos de sala de aula, cansei de ver alunos LGBT, alunas LGBT, abandonando a escola. Porque não se encaixavam, porque sofriam bullying. Como é que a escola vê isso? Como é que o sistema educacional vê isso? Então você tem vários fatores muito interessantes, né, para a gente pensar. Né? Vamos ficando por aqui nessa segunda aula. E na próxima a gente faz um pequeno debate, também um pequeno panorama sobre o debate sobre diversidade étnica e racial. Tá bom? Então encontro vocês aí na nossa próxima aula do nosso curso. Um abraço.